servo, como o Senhor tem usado no nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Você pode se assentar e vamos fazer essa leitura sentados. Quero louvar a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra uma vez mais nessa madrugada, pela sensibilidade espiritual do pastor Eduardo Silva e a sua esposa, pastora Tatiana. Louva a Deus pela vida de todos os cantores, os pregadores, amigos, irmãos que aqui estão nessa madrugada. Pela vida da cantora do Hinonato, que Deus abençoe sua vida e todos os cantores que aqui estão. Os que encontraram o capítulo 12 do Evangelho de João, digam amém. Diz assim o texto: 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu com o cheiro daquele perfume. Então disse um dos seus discípulos, Judas, o Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus: deixai-a sozinha, para o dia do meu sepultamento ela tem guardado, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Amém. Este texto, eu sei que nós estamos em uma vigília. Algumas pessoas sentiram-se desconfortáveis em trazer a sua Bíblia, mas eu queria que você, pelo menos 5 minutos, dobrasse a sua atenção, porque eu preciso fazer aqui algumas comparações bíblicas, para que você possa entrar comigo na história, e aí o Espírito Santo vai testemunhar no seu coração aquilo que ele falou comigo. Quando nós vemos o Evangelho de João, no capítulo de número 12, era a história de Marta, Maria e Lázaro, que receberam ali em sua casa, naquela aldeia, o seu amigo Jesus. Jesus vai àquele culto, segundo a Bíblia, um culto de ceia, um culto de festa, um culto de celebração, de alegria. Todos estão felizes naquele culto, e há motivos de sobra para que eles estejam felizes, estejam alegres. A Bíblia vai dizer que está ali um ex-defunto, Lázaro, que está à mesa como prova viva de que Jesus ressuscita. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, a primeira coisa que nós temos que procurar no culto em que Jesus está é a evidência de milagres. São as evidências de milagre. O que nos leva a adorar, o que nos leva a louvar, a engrandecer, não é apenas uma boa melodia, não é apenas uma boa mensagem, mas o que nos leva a adorar, a louvar, é porque nós lembramos que nós somos a evidência de um milagre de Jesus. Além de termos Jesus no culto, nós
nós temos evidência de milagres realizados por Jesus no culto. É muito simples. Se você olhar do teu lado aí agora, você vai ver uma ex-prostituta, um ex-ladrão, você vai ver alguém que traficava, alguém que usava as drogas, alguém que era idólatra, alguém que mentia, alguém que traía, alguém que errava, alguém que pecava. Você vai ver aí, quem sabe até mesmo um ex-defunto. Você vai ver do teu lado alguém que tinha um tipo de enfermidade, mas foi curado. Agora é impossível você chegar no culto onde a presença de Jesus esteja e você não veja a prova, a evidência de um milagre realizado, porque todos nós nessa noite somos a prova viva de que Jesus ainda faz milagre. Você entendeu? Só não conseguiu absorver, porque se você tivesse absorvido, você ia entender que você é a prova viva de um milagre de Jesus nessa madrugada. Então, nós não viemos aqui para ficar de boca fechada, muito menos parado. Nós viemos aqui para adorar Jesus no culto, onde nós mesmos somos a evidência de um milagre. Cadê você? Cadê? O culto de Jesus é um culto diferente, porque tem evidência de milagre. Segundo, tem quem trabalha, mesmo que ninguém perceba, mesmo que alguém ache que tudo está acontecendo em um ambiente de adoração normal, mas existem pessoas que estão trabalhando, existem pessoas que estão nos bastidores, e parabéns a essa equipe, que equipe maravilhosa, de chegar aqui e ver tudo organizado, servindo água, arrumando acomodação, e alguém acha que isso você nem percebeu, você nem sabe o nome da pessoa que fez tudo isso, mas ele foi responsável para que você tivesse um culto excelente nessa madrugada. Ele foi responsável para que tudo ocorresse bem nessa madrugada. Essas são as Martas, são aquelas que trabalham para que o culto aconteça, são aquelas que trabalham para que tudo dê certo. Eu já vi pregador desprezar Marta e dizer que Maria escolheu a melhor parte, mas eu venho aqui dizer para você nessa madrugada o que tem de Marta trabalhando, servindo, para que eu e você estejamos aqui tranquilos, adorando, ouvindo belos louvores, palavras, e tudo isso é porque alguém se dispôs, abriu mão de estar aí onde você está. Pessoas que o desejo dela era, quem sabe, estar sentado aí, ouvindo os louvores, cantando, mas está agora ali limpando o banheiro, está ali agora, acabei de descer ali, está ali fazendo alguma coisa, está na cantina trabalhando, alguns estão limpando, ajudando, servindo água, e alguém olha e diz: esses daí não são nada. Mas eu deixo dizer para você, eles são um dos mais excelentes aqui nessa madrugada, porque eles contribuem para que você possa adorar, eles trabalham para que você possa servir ao Deus, adorando, louvando, exaltando. Então, antes que eu continue a mensagem, levante as duas mãos lá em cima e dê uma salva de palmas para cada um daqueles que trabalharam e que serviram, e que nem o nome você sabe. As marcas são responsáveis pelo nosso momento de adoração, mas a Bíblia vai dizer que existe uma mulher, e o nome dela é Maria. Maria Madalena. Ela se debruça aos pés de Jesus, e ela está participando de um culto, com a presença de Jesus. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e ela está ali atenta, porque ela está ali por causa de Jesus. Ela veio ali por causa de Jesus. Lázaro estava lá, era um milagre. Quem não queria ver Lázaro? Quem não queria abraçar Lázaro? Ele é o cara do momento, ele é o melhor que tem naquele momento, porque ele é alguém que estava morto e ressuscitou. Mas naquele culto, mesmo estando um ex-defunto, a sensação é Jesus. A Maria, ela não olha para Lázaro, ela não fica encantada com a presença de outros ali, o foco dele é Jesus. Eu vou falando e você vai sentindo aí, porque eu não vim aqui apenas para ficar aplicando a Bíblia, eu vim aqui só para ir falando, e você vai sentindo, absorvendo a palavra, porque tem gente que às vezes esqueceu o motivo real de estar aqui. Eu posso sim ficar feliz em ouvir os cantores, eu posso amar ouvir os pregadores, mas eu vim por causa de Jesus. Se eu vim por um outro
motivo de aqui estarmos. Maria está debruçada aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela tem uma libra, um frasco de perfume. Custava 300 denários. Como se fosse o salário de um trabalhador durante todo o ano. Claro que o judeu desconta o sábado, pois não trabalha no sábado. Então o total são 300 dias, 300 dinários, como se fosse um dinário por dia. Era como se fosse o pagamento do dia do trabalhador. Se fosse nos dias de hoje, eu não sei quanto seria a diária de um trabalhador, mais ou menos aí uns 100 reais, alguns 150, 200, dependendo. Mas vamos colocar lá embaixo, 100 reais. Era como se aquela mulher estivesse pego nas suas mãos um frasco de perfume no valor de 30 mil reais. 30 mil reais. E a Bíblia diz que ela rompe aquele frasco de perfume e derrama nos pés de Jesus. E ela com seus cabelos enxuga os pés de Jesus. Judas está no culto. Judas se levanta e interrompe o culto. E ele olha para aquela mulher e olha para todos que ali estavam e diz: para que desperdiçar esse perfume? Poderia vender esse perfume por 300 dinários. Era só entregar nas minhas mãos e eu já distribuiria entre os pobres. Isso acontece 6 dias antes da Páscoa. Agora o texto de Marcos capítulo 14, eu preciso que você preste bem atenção, porque daqui a pouco você vai de alguma forma entrar na atmosfera espiritual destes dois cultos, o de Maria Madalena e o culto de Marcos capítulo 14. Por quê? Porque em Marcos capítulo 14 diz que faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Então entenda, o Evangelho de João, no capítulo de número 12, diz que faltavam 4 dias ou 6 dias para a Páscoa. E o Evangelho de Marcos diz que faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Então não é o mesmo dia, não é o mesmo culto, não é a mesma festa, não é a mesma ceia. A Bíblia vai dizer que no Evangelho de João a ceia acontece na casa de Lázaro, mas no Evangelho de Marcos diz que a ceia acontece na casa de Simão. Não é o mesmo dia, então não é a mesma casa, porque não é a casa de Simão. O capítulo 14 de Marcos diz que é a casa de Simão, e no capítulo de número 12 de João diz que é a casa de Lázaro. Então não é o mesmo dia, não é a mesma casa. Terceira diferença entre os dois textos é que no primeiro texto diz que é Maria Madalena, no texto de João, mas no texto de Marcos diz que é apenas uma mulher. No texto de João diz que é Maria com uma libra, com um pequeno frasco de azeite, mas no texto de Marcos diz que é uma mulher com um vaso de alabastro. A Bíblia vai dizer que no Evangelho de João a Maria Madalena derrama o perfume nos pés de Jesus, mas no Evangelho de Marcos diz que essa mulher derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia vai dizer que no texto de João, Judas se levanta no meio da multidão e diz que é um desperdício o perfume. Agora a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que alguns se indignaram, e a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Judas estava no culto, mas a Bíblia vai dizer que no Evangelho de Marcos Judas está com os sacerdotes e os escribas traindo Jesus. Então não é a mesma história, porque não é o mesmo dia, não é o mesmo personagem, não é a mesma quantidade de perfume, não são as mesmas pessoas que murmuram e não são as mesmas pessoas que adoram. Há uma diferença muito grande. Mas por que tudo isso, pastor Rafael Pereira? Tudo isso é para dizer para você que o que eu faço no meu culto e aquilo que você faz no seu culto tem o poder de influenciar as pessoas no próximo culto. Perceba que 6 dias antes da Páscoa, uma mulher ousou pegar uma libra de perfume e derramar. 4 dias depois tinha uma mulher com um vaso de alabastro. A Bíblia vai dizer que 6 dias antes tinha um homem por nome Judas murmurando, mas 4 dias depois tinha um grupo de pessoas que estavam murmurando, porque tudo que eu faço no meu culto influencia alguém para o próximo culto. Tudo que eu faço nesse culto influencia alguém para o próximo culto. Eu não sei com que espírito, em que atmosfera você veio para essa vigília, mas eu preciso que você entenda o seguinte: o que você fizer aqui hoje, alguém está te obedecendo.
você. Mesmo que você não queira, você é referência. Mesmo que você diga, não quero que ninguém me imite. Alguém está te observando. Alguém está te vendo. Alguém está de olho em você. Aqui existem dois tipos de referência. Primeiro, a referência negativa, a de Judas. Alguém olha para Judas e vê o comportamento dele, até elogia Judas, porque vê Judas se levantando e dizendo assim: para que desperdiçar esse perfume? Poderia vender. Quem está falando não é um estranho. Quem está falando não é alguém desconhecido. Quem está falando é um discípulo de Jesus. Quem está falando é o tesoureiro de Jesus. Quem está falando são pessoas que estão ouvindo alguém que tem confiança de Jesus, Judas. E tudo que ele fala, na mente de todos, é alguém que está falando com causa, que sabe, que tem consciência do que está falando. Aí pega Judas e Judas dizendo assim: não precisava desperdiçar esse perfume. E alguém olha um para o outro e diz: o que ele está dizendo é verdade, eu conheço ele, eu sei que ele anda com Jesus, e se ele está falando é verdade. Ele diz: para que desperdiçar esse perfume? Poderia vender, colocava na bolsa e eu distribuiria para os pobres. Só que as pessoas estavam vendo o comportamento de Judas, mas não sabiam o que estava dentro do coração de Judas. No coração de Judas, a Bíblia diz que no seu coração passava o seguinte pensamento: se cair na minha bolsa, eu tomo. Porque tudo que caía na bolsa, a Bíblia diz que ele roubava, porque era ladrão. O que tem de gente convencendo a massa, com comportamento de crente, com atitude de crente, e tem gente caindo, mas não sabe o coração. Ele não está fazendo as coisas porque é crente, porque serve a Jesus, mas porque no coração tem o intuito de trair, de prevaricar, de roubar, porque é ladrão. Alguém olha e diz: olha, ele tem dó das minorias, ele tem dó da classe baixa, ele tem dó da classe periferia. Tadinho, você viu? É um bom pensador, é uma pessoa com bom comportamento, ele quer ajudar os pobres, judiação. Olha aí Judas, que homem de Deus, ele não quer que desperdice o perfume, ele quer que reparte com os pobres, só que não sabia que ele era ladrão. Enquanto todo mundo achava que ele gostava de ajudar os pobres, na verdade ele roubava o que lá caía. Tem gente, irmão, que acha que conhece os outros, mas não conhece, e aí porque ouve ele falar, acha que é verdade, porque sai da boca dele e pensa que está tudo certo, e tem virado um fofoqueiro, um murmurador, tem destruído rebanhos inteiros com seu comportamento, porque tem agido como alguém que parece ser, mas não é. Porque eu e você podemos ser quem nós queremos para as pessoas. Eu posso criar uma imagem para você que eu queira que você veja. A coisa mais fácil do mundo é você se transformar num bom moço, numa boa moça. Para os outros você é aquilo que você quer que eles vejam. Judas era a pessoa que ele queria que os outros vissem. Que coisa triste, porque tem gente que a gente pensa que é e não é. Enquanto tem gente que você olha e diz não é, ele é. Tem gente que você olha e diz ele não tem, ele tem. E tem gente que você olha e diz esse daí tem, ele não tem. Aí você diz não, esse daí não tem, aí ele tem. Porque nós somos movidos pela aparência. Lembra o coitado do Samuel? Em um dia só se deu mal, errou pelo menos 7 vezes, ele não aguentava mais errar, ele dizia é esse, Deus dizia não é, ele dizia então é esse, ele também não é esse, não é, mas então não é, rapaz, até quando você vai entender que não é? Aí você vai dizer, mas então como que funciona isso? Você diz, rapaz, não é a aparência, o homem olha por fora, eu olho por dentro, o homem vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Tem gente sendo movido pelas aparências, mas essa madrugada em nome de Jesus, isso será quebrado. Deus vai mostrar o que está dentro.
dos homens e diante de Deus, a mesma pessoa. A mesma pessoa. Eu não posso criar uma imagem de mim mesmo e querer mostrar a aparência às pessoas aquilo que eu quero que elas vejam. Porque no secreto Deus sabe quem eu sou de verdade. Judas enganava todo mundo, mas Jesus, quando abraçava ele, dizia: eu sei o que tem no teu coração. Judas beijava Jesus na frente de todo mundo, mas no ouvido dele Jesus dizia: vai, faz depressa o que está no teu coração, vai lá logo, resolve isso, para de mentira, para de ser cara lavada, para de ser falso. Ei, meu irmão, está na hora de você parar de ser isso daí, está na hora de você ser verdadeiro, de ser sincero. Para de achar que todo mundo está vendo você, mas todo mundo sabe o que você não é. Você finge, mas não é. Você parece, mas não é. E Deus nessa madrugada vai tirar a sua marca, vai arrumar a sua falência e vai mostrar quem você é de verdade. Ei, Judas! Judas, você está no culto. Parece que está falando algo bom. Irmão, anda com Jesus, é amigo de Jesus, tesoureiro de Jesus, e está diante de todo mundo falando contra a opinião de Jesus. Já viu isso? Você já viu pessoa, irmão, que está na igreja, coopera com o pastor, anda do lado do pastor, mas fala mal do pastor? E alguém diz assim: se ele que anda com o pastor está falando mal do pastor, imagina se esse pastor é legal. Imagina se esse pastor não é um certo, mas não sabe o coração de Judas. Você não conhece o coração dele. Sabe o que acontece? 4 dias depois diz que Judas faltou no culto. Judas não foi no culto. Imagine a mente dos que estiveram no culto 4 dias atrás. Imagina o que eles pensavam. Eles chegam no culto e olham um para o outro e Judas não veio, né? Diz: não veio. Eu sabia que ele não ia vir. Ele estava muito triste com o que aquela mulher fez. Quebrar o perfume, derramar. Ele falou mesmo que tinha que pegar aquele dinheiro e dar para os pobres. Ele não gostou daquele culto. Ele não aceitou aquela atitude. Por isso que ele nem veio. Na mente de todo mundo, Judas faltou porque estava triste com a atitude da mulher, mas ninguém sabia que ele faltou no culto porque estava indo lá trair Jesus. Tem gente que não veio, e na nossa mente você pensa: não veio porque ele não gosta desse tipo de coisa, ele não veio porque ele não... Ele falou para mim, ele não veio, irmão, porque essas horas ele está traindo Jesus na madrugada, ele está em algum lugar fazendo alguma coisa de errado, e na tua mente você está achando que ele não gosta de vigília, você está achando que ele não concorda com nada disso, filho. Judas só não veio porque está com o sacerdote e escribas traindo Jesus. Só por causa disso ele não veio. Só por esse motivo ele não veio. Mas o problema não é Judas que não veio. O problema é que Judas sempre cria um grupo. Judas não foi no próximo culto, mas a Bíblia diz que uma mulher quebra o vaso, derrama o perfume, e a Bíblia diz que houve alguns. No culto passado era só um Judas. 4 dias depois, no próximo culto, são alguns. Viu como que o grupo de Judas cresceu? Não era só mais um murmurador, agora eram alguns que murmuravam contra aquela mulher. Seguiram o pensamento de Judas, seguiram a visão de Judas, seguiram a ideia de Judas. E para piorar, eles eram um eco, eram um reverb, eles eram apenas alguém que reproduzia a fala de... Não tiveram coragem nem de pensar por si só repetiram o que Judas falou no culto anterior, porque 4 dias depois eles estão olhando para aquela mulher dizendo assim: olha, porque ela fez isso, é um desperdício, poderia pegar o perfume e vender por mais de 300 dinários e dar aos pobres. Era a mesma frase idêntica à de Judas, só que o pior, era igual que eles esqueceram de avaliar
o seu valor de 150 denários, mais o perfume de nardo que estava dentro, 300 denários. Então naquele dia aquela mulher tinha na mão mais de 450 denários. Só que como a frase não era deles, era de Judas, eles repetem a mesma palavra de Judas, dizendo: poderia vender por 300 denários. Ei Judas, deixa eu falar um negócio para você, mentalidade de Judas. Você já esqueceu que a adoração já melhorou. Ontem foi 300, hoje já aumentou. A tendência das coisas de Deus é sempre melhorar. Porque se tem gente que entra na mentalidade de Judas, se de um virar alguns, com Deus não é diferente não. Enquanto o diabo levanta alguns, Deus tira a libra e aumenta para vaso. E Deus vai trabalhando. Tem gente reclamando de cultos passados, mas nem imagina que você já melhorou. Antes ele ficava incomodado com a tua mão levantada. Hoje você já está voando. Ele ficava incomodado com o teu glória a Deus. Ele não sabe que você já foi batizado com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas. Ele ficava incomodado com os teus pulos, mas nem sabe que agora você corre, faz a aviãozinho da glória e jubila. Ei, Judas, você está gravado. Adoração aumentou. Mentalidade de Judas. Pessoas que vêm para o culto manipulado pela fofoca e a murmuração anterior. Exemplo: um pregador prega, um cantor canta. O Judas fala: ele não cantou bem, ele não pregou bem, não dirigiu bem. Aí no próximo culto a pessoa já vai com a mesma mentalidade. Se dá oportunidade para o mesmo cantor, ele diz: é aquele lá não canta, aquele lá não prega, aquele lá. Tem gente que já vai para o culto desmotivado por causa da ideia de Judas. Mas nessa madrugada Deus vai transformar o seu pensamento, o seu entendimento, o seu coração. Está na hora de você não ser manipulado por essas mentes demoníacas que estão possessas pelo desejo de traição. Está na hora de você parar de olhar para esse tipo de gente e focar o seu olhar naquele que adora, naquele que traz fácil, que quer água e que derrama o Espírito. Ei! Todo culto existe alguém influenciado pela visão de Judas. 4 dias se passaram. Lá está, não Judas, mas alguns com os pensamentos de Judas. Só que teve uma mulher que não ficou, pastor Ismael, olhando para o comportamento de Judas. Teve uma mulher que participou daquele culto e que ela viu quando Maria Madalena rompeu o frasco e derramou o perfume, e ela está lá parada olhando, assistindo aquele culto e pensando: que coisa linda que ela está fazendo. Ela não ouviu a murmuração de Judas, ela estava focada na atitude, no comportamento daquela mulher. Aquela mulher olha para Maria Madalena e vê quando ela pega e enxuga. Irmão, porque se você veio para adorar, a primeira coisa que você tem que aprender da adoração é a renúncia. Aqui você não tem glória, quem tem glória é Ele. Aqui você não é, quem é Ele. Porque se eu e você entrarmos em um culto com a intenção de termos alguma coisa, perdemos a nossa ida ao culto. Aquela mulher, ela entende, a glória da mulher naquela época era o seu cabelo, essa era a glória da mulher. Mas sabe o que ela faz? O cabelo para ela naquele culto não tem glória nenhuma. O cabelo para ela naquele culto não serve para nada, a não ser para virar pano de chão e enxugar os pés de Jesus. Ela quebra o vaso, derrama o perfume e ela pega aquilo que é mais precioso. Ela se derruba e destacar, só serve para enxugar os pés. Ei, se você veio adorar, mas para que etiqueta, está com medo de alguma coisa acontecer com a tua maquiagem, com a tua roupa, pode ir embora, porque só ficou no mundo. Quem vem para cima, toda a sua glória, toda a sua força, apenas para adorar. Aquela mulher
Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O Judas já ficou incomodado com o perfume que foi derramado. Agora, pastor Júlio, ele vai ficar mais bravo ainda. Sabe por quê? Porque agora ela pega o cabelo, enxuga os pés de Jesus. Irmão, sabe aquelas irmãs do circulação, cabelão? Sabe aquela? Sabe ou não? Aquela. As irmãs fazem até coque, é muito grande o cabelo. Quando ela começa a soltar, você fala, meu Deus, já viu? Ela solta. Ela faz assim. Pega. E a mulher está no culto observando a Maria Madalena dizendo, que ousadia, que coisa doida. E ela pega. Quando ela enxuga, a Bíblia diz que o perfume encheu toda a casa. Sabe o que é isso ou não? Se o quebrar o vaso, derramar o perfume já incomodou Judas, imagine o Judas bravo dizendo, poderia vender esse perfume, dividir o dinheiro. Ele está saindo e diz, eu não vou nem ficar aqui dentro, eu vou para o quarto. Se deu mal porque encheu toda a casa. Lá do quarto você vai ter que sentir o cheiro do perfume. Eu vou para o banheiro, lá no banheiro vai sentir o cheiro do perfume. Eu vou pode ir para a cozinha, ficar lá com Marta, o perfume chegou lá também. Aonde você achar que você vai, fugir do perfume não tem jeito, meu filho. Encheu. E sabe, para piorar, imagine ela passando e indo embora para casa, aquela mulher. Imagine a Maria Madalena indo embora, ela vai embora. Conforme ela vai embora, quando ela quer pegar de novo no jeitinho do cabelo, igual as irmãs, toda cada dava uma respingada ali, dava outra respingada lá, dava outra respingada. Sabe o que vai acontecer com a vigília do Avenida Leste? Quando você sai pelas ruas de Itaquera, o perfume de Cristo vai estar em você. Vai respirar. Quer ver quem tem, quer ver quem não tem? Coloca agora o ombro dela. Vai, coloca. E diga pra ela assim que eu estou sentindo. E ela sabe que eu estou recebendo. Quem tem? Essa é a lâmpada. Essa é a madrugada. O culto acabou, mas o perfume continua. Os homens chegando em casa e as mulheres dizendo, que perfume é esse? Esse perfume é do culto de Jesus, amor. A mulher chegando em casa e o marido dizendo, que cheiro é esse? E ela dizendo, não, amor, é o perfume que está no culto. Ela tem que explicar tudinho. Oh glória. Ei, o culto acaba, uma mulher vai para casa. Sabe o que acontece? Ela passa 4 dias. Quantos dias? Primeiro dia ela fica assim em casa. Não é possível. Você viu o que aquela mulher fez? A Maria Madalena pegou o perfume. Segundo dia, ela chega e diz, João, você não sabe o que aquela mulher fez? Ela tirou o cabelo, desenrolou e passou nos pés. Limpou de novo. Eu estou falando. Terceiro dia, aquela mulher andando dentro de casa, dizendo, que culto foi aquele? Que coisa maravilhosa. E aquela hora que aquela mulher, 4º dia de manhã, alguém chega na casa dela e diz, hoje tem culto. Ela diz, é culto? É, na casa de Simão. Quem vai para Jesus? Ela diz, eu não perco por nada. E sabe o que ela faz? Ela abre a prateleira, ela olha lá, tem cálamo, tem ômixa, tem gálbano, tem estoraco.
Ela vai olhando todas as especiarias aromáticas. Lá no canto tem um vaso de alabastro com nata. Ela pega o vaso, coloca debaixo do braço e diz: eu vou para o culto adorar Jesus hoje. Porque tem gente que pensa que não influencia os outros. Mas Maria Madalena, com a sua adoração 4 dias antes, influenciou uma mulher na adoração de 4 dias depois. Porque aquela mulher ficou com a atitude de Maria Madalena durante 4 dias. Entenda, aquela mulher tinha um vaso. A Maria só tinha um frasco, uma libra. Se Maria tivesse ido para o culto com aquela libra e pensasse assim: é pouco, isso aqui não é nada, deixa para o próximo culto, quando eu tiver alguma coisa maior, algo melhor, aí eu levo, mas isso aqui eu não vou nem enganar, isso aqui é insignificante. Não, ela entendeu que se ela tinha uma libra, então vai uma libra. A libra de azeite de Maria Madalena fez com que a mulher fosse pegar o seu vaso de alabastro e levar lá para o culto cheio de perfume. Sabe o que é isso? Tem muita gente aqui hoje que tem um vaso de alabastro guardado em casa e até hoje não trouxe para o culto, porque ninguém com a libra de azeite ousou fazer alguma coisa no culto. Eu não entendi ainda, pastor Rafael Pereira, então vou te falar. Quem sabe você pensa assim: quando o pastor me der a oportunidade eu vou negar porque eu não sei cantar. Mas você não sabe cantar, mas às vezes a tua coragem de pegar o microfone na mão e cantar nem que for desafinado vai convencer alguém que tem o dom de cantar dentro da igreja para ser um cantor, e quem sabe será um dos maiores cantores. Às vezes você tem medo e vergonha de pregar, e quando o pastor te dá a oportunidade, você diz: eu só tenho esse frasco, não vou nem usar, eu não sei pregar, eu não sei nada. E quando você se omite, você está impedindo que alguém que tem o potencial de ser um grande pregador, oh aleluia, seja alguém usado na nossa geração. Pastor, mas eu não sei pregar. Leia um versículo da Bíblia. Pega o microfone e leia um versículo na Bíblia. Tem gente que tem dom de Deus para ser um grande pregador. Quando vê você lendo um versículo da Bíblia, vai dizer: se ele teve coragem de ir lá na frente para ler um versículo, então eu tenho alguma coisa, eu vou também. E aí começa a despertar pessoas que têm vaso através de você que tem apenas uma libra. Você que só trouxe uma libra de azeite hoje, não leva para casa. Se você sabe fazer alguma coisa para Jesus, faz. Mesmo que alguém tire sarro, mesmo que alguém zoe, mesmo que alguém faça chacota, mesmo que alguém ri de você, não tenha vergonha. Enquanto tem um Judas te apontando, tem uma mulher te observando, tem uma mulher te vendo. Ei, glória. Tem gente que está guardando. Não guarda não. Alguém olha e diz: mas não usa. Às vezes eu não tenho um vaso aqui nessa noite. Às vezes o que eu tenho é apenas uma libra. Mas a minha libra vai despertar você que tem um vaso, para que no próximo culto você traga. Tem gente que a adoração dele é muito simples. É apenas um glória a Deus e um aleluia de mão levantada. Mas esse glória a Deus, esse aleluia de mão levantada, vai despertar alguém que tem vontade de correr, de pular, de voar, e que só não fez ainda porque não viu ninguém fazendo. Mas na hora que você fizer, você vai contagiar ele, você vai contagiar ela. Eu não vim pregar só para quem tem vaso aqui nessa madrugada. Eu vim pregar para quem também tem um pequeno frasco. Para Deus é importante, mas é só importante. Mas é uma libra, é importante. Rompe essa libra e derrama, para você ver se não levanta alguém com o vaso do teu lado. Faz isso. Pois bem, a Bíblia diz que aquela mulher, influenciada por Maria Madalena, chega no culto com o vaso debaixo do braço.
Só que o problema de quem tem, ele acha que todo mundo tem. O problema de quem leva, ele acha que todo mundo. O problema de quem está cheio, ele acha que todo mundo também está. E nem sempre é assim. Aquela mulher, quando ela sai de casa, a mente dela funciona o seguinte: eu vou levar, mas com certeza outras pessoas também viram o que eu vi, sentiu o que eu senti, vai levar o que eu estou levando. Só que ela chega, o culto está acontecendo e está quase acabando o culto. Ela olha para um lado, não tem. Ela olha para o outro, não tem. Ela olha para o outro, e o culto está quase acabando, e ela lá. Ela pensa: se eu continuar esperando, vai acabar o culto e eu não vou fazer nada. Sabe o que ela faz? Ela dá licença, 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 licença. Se você passar a vigília inteira esperando alguém para pular para você pular, para gritar para você gritar, para levantar a mão para você levantar, para falar em língua, você vai passar a vigília inteira e pode ser que essa pessoa não trouxe, você trouxe. Se você trouxe, não espere porque não trouxe. Se você veio, não espere porque não veio. Se você está cheio, não espere porque não está cheio. Faz alguma coisa, pega o seu vaso, quebra e derrama o vaso. Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, se coloque de pé, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe. Oh glória, oh glória. Entenda, e aqui eu encerro. A Bíblia diz que ela pega o vaso. Oh glória. E ela rompe o lacre do vaso. Entenda, o vaso de alabastro é diferente. Porque o vaso de alabastro, além de ser um recipiente, ele tem um gargalo de 10 a 15 centímetros para você romper várias vezes. Você rompe, derrama o perfume, pega uma partícula de argila, uma cerâmica, cola de novo. Rompe, derrama o perfume. Dá para você fazer isso pelo menos 5 vezes. O vaso é reaproveitável. O que não é reaproveitável é o perfume. Porque o nardo é uma especiaria aromática que era usada em banhos nupciais só da realeza. O nardo era um perfume que só poderia ser usado uma vez. Não era igual o Axe, o Rexona, o Avanço que você usa, que dá para você passar várias vezes. Não, usou uma vez, acabou. Só que o vaso era reaproveitado. O vaso você poderia usá-lo várias vezes. Aí, sabe o que alguns fazem? Quando ela rompe o vaso e derrama o perfume, alguém olha e começa a dizer: para que tudo isso? Não precisa disso. Para que isso? Para que isso? Para que isso? Não, Deus não é surdo, não precisa disso. Para que agir desse? Para que esse glória a Deus? Para que essa aleluia? Para que levantar a mão desse jeito? Para que ficar gritando língua desse? Para que? Para que falar em língua desse? Para que? Se não tem quem interpreta, para que serve? Para que? Sabe quantas vezes estava dizendo para que esse exagero? Porque tem gente que só vem para medir sua adoração. Porque quem não adora fica medindo a adoração dos outros. Quem adora não tem tempo para medir o que os outros fazem. Quem vem para adorar não tem condições de ficar observando quem dá glória, quem não dá. Quem pula, quem não pula. Quem veio para adorar, ele quer quebrar o vaso. Derramar o vaso. A mulher, Jesus, a mulher, Jesus, os discípulos,
mulher. Glórias, 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 Os discípulos Jesus. Aí aquela mulher termina. Quando ela termina, os discípulos olhou e disse assim: para que tudo isso? Eu amo Jesus, mas isso é demais. Eu amo Jesus, mas não faço tudo isso. Eu amo Jesus, mas isso é exagero. Eu amo Jesus, mas não me comporto assim. Eu amo Jesus, mas não preciso fazer. Eu amo Jesus. Enquanto eles estão falando assim, o perfume é demais. Sabe o que ela faz? Aí sabe o que ela faz? Diz a Bíblia, sabe o que ela faz? Ela pega o vaso e diz: o perfume ainda é pouco. Vai o vaso, velho. Tem gente achando que o teu glória a Deus já é demais. Ele nem imagina o que você vai fazer até o final dessa vigília. Vai assustar. Ei, eu não vim pregar só para quem vai derramar perfume. Eu quero que você junto comigo deixe o vaso também. Quebra o vaso, derrama o vaso. Quebra o vaso, derrama o vaso. Quebra o vaso. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder, como se você estivesse tocando no céu, porque o céu ficou baixinho aqui nessa madrugada. Dá para você apalpar com as mãos. Ei, e quando eu disser já, por gentileza, se você não trouxe, não faz nada. Mas se trouxe, não espere por quem não trouxe. Eu quero que você quebre o vaso e derrame o mal. Eu quero que você faça a sua melhor adoração. Faça a tua melhor adoração. As mãos levantadas. Oh glória! Oh Pai! Eu preguei a tua e não a minha palavra. Eu sou apenas o teu mensageiro, mas quem faz é o Senhor. Eu prego, mas quem realiza é o Senhor. Então nos próximos 10 segundos, faça igual o Senhor fez na casa de Cornélio. Derrama o teu Espírito sobre nós. Caia o teu Espírito sobre nós. E se alguém trouxe azeite, que ele derrama na tua presença. Abra as comportas dos céus e derrama a tua glória sobre esta casa. Em 10, em 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
vai abraçá-lo. Não, não. Você com muita sensibilidade espiritual vai fazer algo assim, ó. É muito simples. Levanta a mão assim. Você só vai dizer assim. Se você tem, você vai sentir o que eu estou sentindo. Quando eu falar já, aí você só faz assim e pronto. É pronto, não precisa muita coisa. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem trouxe, trouxe. Quem não trouxe, não trouxe. Quer ver? 1, 2, 3. Vamos ver quem tem. Vai.